As tribos, línguas, raças e nações se unirão diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estaremos adorando na presença dele, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, atrás de você, diga: eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá, adorando, cantando e celebrando ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, a estrela alva da manhã. A Ele a honra, a Ele o louvor e a majestade, amém? Da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, tu és o Rei. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Rei. Tu és o Rei. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome nesse lugar. Tu és o único Rei, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Tu és acima de tudo, acima de todos. Nós erguemos o teu nome, Senhor, acima de tudo. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei.
nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. É por Ele, é para Ele que são todas as coisas. A nossa vida é para Ele. Nós cantamos tão alegremente porque nós servimos a Ele, a um Rei que está acima de todos os reis. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. É por Ele, é para Ele. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Aleluia. No meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Na minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Diga ao Senhor, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Estou preparando a mim, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça.
meus dias. Diga mais a sua voz. E a Ele, por Ele que eu sou razão da minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Vale a pena te servir, vale a pena te servir, Senhor. Oh meu Deus, vale a pena, meu irmão, vale a pena. Vale a pena abrir mão de amizades, vale a pena abrir mão, vale a pena abrir mão de local, vale a pena às vezes sair de perto da comodidade para ir atender um chamado de Deus. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena fazer tudo por Ele, porque um dia Ele fez tudo por nós, um dia Ele fez tudo por nós. Ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida. Vale a pena. Diga mais uma vez. Por Ele que eu estou gastando da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Só Tu és digno, Pai. Só Tu és digno, Senhor. Você pode adorar o Senhor, meu irmão. Você pode glorificar Ele com as suas palavras. Aqui existe um ambiente de adoração. O Espírito Santo está nesse lugar, fluindo sobre nós. Graças eu te dou
pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Eleve suas mãos a Ele. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas Ele não ficou assim. Mas ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor. Tu és digno, Senhor, nessa casa. Nós levantamos uma adoração aos céus. Nós dizemos que Tu és digno, Tu és exaltado. Tu não ficou morto, Senhor. Tu ressuscitou por nós. Tu és digno, Tu és exaltado. Nós te adoramos. Digno, Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas Ele ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é Jesus, de glória, honra e louvor. Amém? Por Ele e por meio dEle são todas as coisas. Nesse momento nós faremos como de costume. Então, se você não veio preparado para isso, ou está nos visitando, enfim, não se constranja. Mas nós temos como princípio entregar dízimos e ofertas, ok? Nos nossos cultos de adoração, entendendo que esse também é o momento de expressarmos a nossa fé. Tudo que fazemos é pela fé. Por ela nós existimos, nós nos movemos, é por meio da fé. Então nessa manhã, você que vai fazer isso, você pode fazer isso tanto por meio de envelope, que ali tem na entrada. Mas nós, por favor, alguém... Isso. Obrigado, Alisson. Pode deixar o gasofilácio, pode ser aí no cantinho mesmo. E obrigado. E se você não está preparado nesse momento, depois você pode fazer isso, e até mesmo por meio eletrônico aí, que hoje não é quem está isento disso, né? Dos meios eletrônicos aí. Mas enfim. Mas que você faça dentro daquilo que nós acreditamos aqui. Por amor, com gratidão e com alegria no seu coração. Se não for dessa forma, fique com o seu dinheiro. Ok? Fique com o seu dinheiro. Como todo mundo diz por aí que Deus não precisa do nosso dinheiro, isso é uma verdade muito verdadeira, né? Realmente Deus não precisa, mas Ele deseja ter o nosso coração por inteiro. Então, se você tem limitado a sua entrega a Deus na totalidade do que Ele espera,
dando a Ele algumas partes da sua vida, talvez seja o tempo de você se render por completo, dizendo que tudo é dele, tudo é para Ele, para a glória dele, e que você sem Ele não é nada. Cantamos aqui que estamos gastando a nossa vida ou servindo com amor e com alegria. E isso precisa se tornar a cada dia mais verdade em nós. Adorar a Deus com tudo que somos e tudo que temos. Então, se você tem restringido ou guardado algumas coisas da sua vida e não o entregue aos pés da cruz, esse é o momento, porque Ele quer o nosso coração por completo. Amém? Oremos. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de a cada momento expressarmos a nossa fé, e por meio das ações nós revelamos o que está no nosso coração. Que possamos ter esse coração contrito e quebrantado, rendido ao Senhor em tudo e em todos os momentos. Que o Senhor abençoe teu povo, prospere sim o teu povo, mas para que eles tenham em mente e no coração que eles precisam ser generosos como o Senhor é. Que o Senhor continue despertando os nossos corações dia após dia em fidelidade, para que por meio de localidades a tua igreja possa estar cumprindo também a missão que temos como igreja, que é de alcançar os perdidos, que é de levar a palavra do Senhor de amor e de esperança aos corações daqueles que não compreenderam e daqueles que vivem neste tempo sem esperança de estar contigo de verdade. Que essa motivação esteja sempre nos nossos corações, e que o Senhor nos dê sabedoria em todo o tempo para administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, como mordomos fiéis do Senhor aqui nessa terra, seja lá na nossa casa, mas aqui também em tua casa, Pai. Assim nós oramos e entregamos em nome de Jesus. Amém. No chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase eu tinha a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele me perdoou. Eu só te
havia em mim. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Esse que era sem pecado e não me condenou, no lugar da morte minha completou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Esse que era sem pecado e não me condenou, no lugar da morte vida completou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte.